Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sua professora de redação para concurso público. Quero me apresentar, eu sou formada em Letras e em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso e desde 90, 95 eu tenho dado aulas de língua portuguesa e a partir de 2000, quando me formei em Direito, de linguagem jurídica e de redação para concurso público. Bem, o candidato, a pessoa que quer fazer o concurso público, ela deseja seguir uma carreira. E essa carreira, ela pressupõe que a pessoa tenha capacidade de expressar-se, sobretudo pela escrita, porque terá que fazer documentos oficiais. Por essa razão, é que os órgãos públicos, por obrigação legal, devem fazer concurso e por quase obrigação legal, também submeter o candidato a uma prova escrita. As pessoas que agora estão desanimadas porque acham que não vai ter mais concurso público, eu quero recordar que sempre que entra um novo gestor, sempre há aquelas ameaças de não haver mais concurso, não é? E em 2011 foi assim, nós tivemos muitos concursos e agora também existem aí notícias de que não vai mais haver concurso. Como não vai haver concurso? O Estado não pode contratar sem concurso e as pessoas vão se aposentando, né? Então sempre haverá concursos públicos e nós devemos estar sempre preparados. No curso presencial, geralmente é assim, faltando um mês para um concurso, vem aquela leva, né, de pessoas querendo aula. E nós sabemos que não é assim que se resolve a questão da escrita de uma hora para outra. Isso depende de um processo e nós vamos dar início a esse processo agora com esse curso. Um outro ponto, além dessa questão das demandas, é que muitas vezes os alunos falam assim: professora, eu já tenho tantos anos, será que eu consigo aprender agora, depois de velho, a escrever? Gente, o conceito de velho é daquela pessoa que está parada, estagnada, que não tem mais força física e psicológica para se transformar. Então isso independe da idade, porque eu conheço gente velha de 17 anos e conheço muitos jovens maravilhosos de 50, 60, 70 que se reinventam e buscam aprender, principalmente aquilo que tem mais dificuldade. E a escrita geralmente é colocada como uma dificuldade, tá bem? Então é nesse sentido que nós vamos fazer o nosso curso. Esse curso, ele passa por várias fases. A primeira delas é que você assista às nossas aulas. Depois disso, eu vou dar um tema de redação ou uma questão discursiva para vocês. Vocês vão fazer, vão enviar para mim, olha quantas etapas. Eu vou corrigir esses textos, não apenas corrigir, mas apontar o que você acertou, apontar o que você poderia melhorar. E vou devolver corrigido, certo? Eventualmente, se houver a necessidade, nós vamos fazer alguma aula ao vivo para tirar dúvidas, mas mesmo assim vocês podem começar aí pelo e-mail, mandando as dúvidas para mim que forem necessárias, tá bom? Estarei à disposição durante o período contratado do nosso curso. Eu vou passar agora a explicar os critérios de correção e as regras do nosso curso. Tudo bem? Vamos lá? A primeira pergunta que os alunos me fazem frente a uma dissertação é: preciso colocar título no texto dissertativo? A resposta é: depende. Depende do quê? O que vocês acham? Vocês acham que depende do quê? Depende principalmente da própria proposta de redação. Se a banca elaboradora, colocou lá embaixo, olha, faça uma dissertação argumentativa sobre o tema do assédio sexual no ambiente de trabalho, coloque título em seu texto. Qual é a dúvida?
Precisamos ou não colocar título? Precisamos, porque está ali previsto. Não, ali não está previsto, mas no edital falava, vai ser requerido um texto dissertativo, argumentativo, com título. Precisamos ou não precisamos? Precisamos colocar o título. Mas professora Suzana, e se não coloca nada? Então aí você não coloca nada. Ora, se não está sendo pedido o título, por que é que você vai colocar um? Para perder tempo? Fosse vocês, eu não faria isso. Porque quem faz concurso público sabe que o tempo é pouco, é exíguo. Não adianta querermos ali inventar um elemento a mais. Um elemento a mais que de repente você pode cometer um erro gramatical ao escrevê-lo, né? Um elemento a mais que de repente não está muito coerente com o que você vai escrever no seu texto. Um elemento a mais que pode ter uma incoerência frente à realidade. Ou o corretor julgar que ficou muito grande aquele título ou inadequado. Então assim, nós não vamos colocar título caso não se peça. E aí vocês vão ver que eu fui espertinha, né? Nas propostas de redação, tem proposta que eu falo, coloque título, tem outra que eu falo, não falo nada. Aí eu quero ver a sua atenção quanto a este quesito, certo? Ninguém vai achar um texto, um livro falando sobre dissertação, que diga lá, faz parte da dissertação, o título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente se fala o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, são as partes de uma dissertação. Então é isso que nós vamos fazer. Geralmente os alunos perguntam também, professora, quantos parágrafos? Eu vou responder 4 ou 5, tá bem? Aí você depende das abordagens que você fará no seu texto. Se você tiver várias abordagens, faça 5 parágrafos. Se tiver poucas abordagens, vai fazer 4. E durante o curso eu vou explicar o que seriam essas abordagens, tá bem? O segundo aspecto é quanto à pessoa do discurso, tá? Há 2 pessoas possíveis. A primeira pessoa, eu, nós, e a outra hipótese é de terceira pessoa. Nós vamos trabalhar sempre com a terceira pessoa, não com a primeira. Nada de eu, nada de na minha opinião, nada de porque para nós devemos, nós podemos, nós queremos. Porque a dissertação, eu vou falar bem devagar, os livros falam que a linguagem dissertativa ela é referencial. Ou seja, objetiva. E objetividade significa eu me afastar. Não importa o eu, importa a minha ideia, importa ela, a ideia. Então, isso que é o uso de terceira pessoa. Então, nada de primeira pessoa, nós os brasileiros, mas sim os brasileiros. Nada de nós como contribuintes devemos, mas os contribuintes devem. Então, quem fizer redação aí em primeira pessoa vai ganhar bronca da professora. Professora, mas eu já vi redação de concurso tirando nota alta com primeira pessoa. Tudo bem, risco dela, eu não vou pôr os meus alunos em risco. Tá bem? Então, o que passou, passou. A pessoa fez em primeira, sorte dela ter ido bem. Mas talvez aquele um ponto e meio que ela perdeu foi por conta disso, tá? Então, nós vamos usar tão somente a terceira pessoa. Tudo bem? É uma regra do curso, não é uma regra absoluta, não é uma verdade, tá bem? Quanto aos textos de apoio e a coletânea, vamos lembrar o que está escrito aí na apostila de vocês. Nós temos que entendê-los como um elemento de guia, ele nos guia. É por esse caminho que o avaliador quer que nós nos posicionemos, certo? Ou seja, você não pode fazer referência. Nesses 25 anos em que eu dou aula, gente, eu encontro pessoas que fazem assim, ó. Conforme o texto de apoio dizia... Primeiro que o texto não diz nada, porque dizer é oralidade, tá? Segundo, não é para você fazer uma interpretação do texto que está ali. Terceiro, o texto dissertativo, ele é independente. Ou seja, introdução, vou propor o tema junto à minha tese, certo?
Não vou ficar fazendo reportagem, metalinguagem com o texto da proposta de redação. Outro aspecto, não posso copiar os textos, como se eu estivesse falando. E essa cópia inclui a paráfrase. Sabe o que é parafrasear, gente? Parafrasear é assim, ó. O aluno escreve com as suas palavras aquilo que está no próprio texto. Você acha que o corretor das bancas mais exigentes que nós temos aqui no Brasil não vai perceber a sua estratégia, a sua falta de assunto? Não vai perceber que você está falando o já dito? É claro que vai perceber. Vai perceber e vai tirar nota sua. E se eu fosse ele, faria a mesma coisa, tá bom? Como eu já falei, o texto dissertativo, ele depende que você use uma linguagem referencial objetiva, tá? Nada de linguagem subjetiva e também nada de linguagem metafórica, porque a linguagem metafórica ela é subjetiva, certo? Então vocês vão usar uma linguagem que expresse a realidade. Não adianta vocês ficarem carregando com metáforas o texto, querendo usar linguagem poética, usar palavras arcaicas. Não é isso que faz com que o texto seja um bom texto. A linguagem tem que ser clara, precisa, sem ambiguidades. E é disso que nós vamos tratar no nosso curso. Bom, os senhores estão vendo aí na apostila também que vocês são livres para pesquisar argumentos. Copie esses argumentos no papelzinho, faça o seu planejamento, igual eu vou ensinar na aula número 1, tá? Não copiem. E vocês vão fazer esse texto à caneta, de preferência preta, porque vocês vão escanear e o escaneamento sai perfeito quando está em caneta preta. Quando está em caneta azul não sai perfeito e quando está a lápis não aparece nada. Aí eu não tenho chances de corrigir adequadamente a redação de vocês, tá bom? Então, de preferência, caneta preta na folhinha oficial que vocês vão ter disponível aí no material de vocês, tá bom? Não pode ultrapassar as 30 linhas, nem para a direita, nem para a esquerda, nem embaixo. E capricha nessa letra, hein? Senão eu vou colocar vocês para fazer caligrafia. E ainda ajoelhados no milho, tá bom? A coisa vai ser feia aqui no nosso curso. E vamos aprender a fazer boas redações. Tudo bem? Então nós nos vemos na nossa aula número 1. Um abraço da professora Suzana Luz para vocês.